E voltamos com o estudo do Livro dos Espíritos, que, como dissemos, é a riqueza e a pobreza, porque uns nascem pobres, de Jó, e outros nascem ricos, de grandeza, porque isto, e o Espiritismo, a partir aqui da questão 814, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: por que Deus concedeu a alguns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Por quê? Porque este aparente privilégio, porque esta aparente deferência a uns de pobreza e a outros, quando nascem, já nascem reis, rainha, com toda a fartura, com todo luxo, e nada lhe falta. Qual é a causa disso? É o que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores. E os espíritos então respondem: para prová-los. Quer dizer, a riqueza, tanto quanto a pobreza, são provas. Para provar aos espíritos, ou submeter os espíritos reencarnados a provas. Se eles têm resistência diante da pobreza, diante da riqueza, uma vez que o Espiritismo apresenta a riqueza como uma prova mais perigosa, mais tentadora do que a própria pobreza. E diz: para prová-los, provar os homens, cada um de uma maneira diferente. Uns são provados na pobreza, outros são provados na riqueza. Aliás, continua o Espírito na resposta, aliás, já é do seu conhecimento, Kardec, que essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que quase sempre sucumbem em uma e em outra prova, tanto na pobreza como na riqueza, que Allan Kardec já tem conhecimento disto. Então, na questão 815, Allan Kardec volta a perguntar: qual das duas provas é a mais perigosa para o homem? A do infortúnio, da pobreza, ou da riqueza? O Espírito responde: tanto uma quanto a outra. A miséria provoca queixas contra a providência divina. A riqueza estimula os abusos, os excessos das paixões com a riqueza, logo é mais perigosa, mais escorregadia para o espírito do que a pobreza. E na questão seguinte, 816, Allan Kardec: se o rico sofre mais tentações, Kardec pergunta, estendendo a pergunta para maior esclarecimento. Se o rico sofre mais tentações, não possui também os meios de fazer o bem? Tem tentação, mas tem mais meios, porque é rico, de fazer o bem, e o Espírito responde, o Espírito da sabedoria. É justamente o que nem sempre se faz. Torna-se o rico egoísta, orgulhoso e insaciável na riqueza, que é sempre mais, guloso. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o suficiente para si mesmo. A posição social elevada neste mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas, e são provas tão grandes e tão arriscadas quanto a pobreza, ou mais. Pois quanto mais rico e poderoso é o homem, mais ele tem obrigações a cumprir aqui na terra.
maiores os meios de que dispõe para fazer o bem ou o mal. Deus prova o pobre pela resignação e prova o rico pelo uso que faz de seus bens materiais e de seu poder, de sua grandeza, porque quem tem dinheiro tem poder e tem grandeza. E continua o Espírito na resposta, para encerrar. A riqueza e o poder estimulam, incitam todas as paixões humanas que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse, ou diz no Evangelho: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E então, Kardec, na questão seguinte, falando do egoísmo, Kardec pergunta, dentre os vícios, qual que se pode considerar o mais radical, o mais perigoso, o mais comprometedor do espírito do homem? E o espírito responde, temos-lo dito, Kardec, muitas vezes, é o egoísmo. Daí deriva todo o mal da humanidade. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo deles todos há egoísmo e orgulho. E então, meus prezados companheiros, nós encerramos aqui o nosso programa de hoje, Encontro com o Espiritismo, e desejamos muita paz para todos e convidamos os companheiros para mais uma nova edição do programa Conversando Espiritismo, convidando o público para saber o que é a religião do Espiritismo. Muita paz para todos e até a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, se Deus assim o permitir. E muita paz para todos.